Muito obrigado, Flávia Duarte. A gente segue nesse assunto com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Günter Hudzit. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado por conversar conosco durante essa semana, nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa tensão. Eu vou até começar pegando esse gancho que a Flávia nos entregou. Autoridades russas dizendo que as tropas estão deixando e voltando para as bases. As autoridades da OCDE e também dos Estados Unidos, União Europeia, enfim, dizendo que não veem esses vestígios de que, de fato, elas estão deixando. Pelo contrário, a inteligência americana apontou que 7 mil soldados teriam sido incrementados ali. Como é que o senhor olha para esse desencontro de informações e o quanto ele pode ser prejudicial para o encontro de um diálogo? Bom dia, Evandro, Elisa, Luciana, todos que nos assistem. Faz parte do jogo. O que a gente precisa primeiro começar a entender é que o mundo mudou. A gente não está mais naquele período de paz, pós-Guerra Fria. A gente voltou a um mundo de disputa entre as grandes potências, assim como também não é o que foi a Guerra Fria. Tá? Então, a Rússia voltou a ser uma grande potência, quer impor a sua esfera de influência, sim, quer rever toda a estrutura de segurança, né, europeia, principalmente aí o que foi relatado, né, do governo russo não participar do Fórum de Munique que está acontecendo lá. Isso é uma sinalização de que essas discussões precisam ser revistas. Então, toda essa discordância de números, se estão, não estão, faz parte desse processo de um rearranjo em que o presidente Putin quer manter o máximo de pressão possível para fazer com que a Europa, capitaneada pelos Estados Unidos, negociem seriamente com a Rússia. Professor, bom dia. Eu queria falar do ponto de vista nosso, que está aqui acompanhando também com tensão esse possível conflito, para entender um pouquinho o posicionamento de dois grandes líderes, né? Tanto Putin quanto Biden. A gente vê o presidente Joe Biden não recuando e o tempo inteiro dizendo que a gente está próximo de um conflito, está próximo de um conflito. O presidente Putin, bem ao jeito do líder russo, ele parece que blefa, né? Parece que diz que não tem conflito nenhum, mas ora a gente tem um aumento das tropas na fronteira com a Ucrânia, ora a gente tem uma retirada, possível retirada, volta novamente. Quem sai enfraquecido, quem sai fortalecido como líder nesse momento de conflito? O que a gente pode esperar? Existe um conflito iminente mesmo? Olha, a possibilidade existe, porque no momento de tensão como essa, algo inesperado que acontece pode levar entre Ucrânia e tropas russas. Entre tropas americanas, europeias e russas, não. Não, porque isso significaria o fim da humanidade como a gente conhece. As armas nucleares ainda estão aí. E os dois lados têm capacidade de destruir a Terra 16 vezes. Então, efetivamente, o que alguns dizem, é a Terceira Guerra Mundial? Não, não é isso. Agora, o que existe sim é a possibilidade de uma escalada desse conflito, dessa guerra civil que está no leste da Ucrânia desde 2014, voltar. Se o presidente Putin perceber que suas demandas não vão ser atendidas, no mínimo de negociações sérias do ponto de vista dele começarem, esse conflito volta a ser escalado. E isso que nós vimos ontem e antes de ontem na madrugada aqui para a gente é a sinalização disso. Ou negociam ou a gente vai voltar a ter esse conflito. Então, em parte, esse jogo um contra o outro, e em parte, isso também é cada líder dando uma resposta para os seus eleitores, tanto o presidente Putin para os eleitores russos, quanto o Biden para os americanos. Professora, eu fico vendo as imagens, estava até agora há pouco comentando com o Cine, que parece que a gente está vendo um filme, né? A gente até esquece que tem seres humanos que estão pilotando esses veículos, que tem seres humanos que estão disparando essas bombas e participando de tudo isso, imaginando as questões emocionais, né? São pessoas que deixam as famílias para trás e vão para dentro de um tanque treinar ou atirar num adversário. Então, é algo de uma proporção que para a gente parece até, às vezes, difícil de compreender, não é? Humanizar, porque a gente normaliza vendo tudo isso, mas quando a gente pensa no lado humano, a gente fica apavorado ao ver tudo isso. Olha,
Um dos resultados de, infelizmente, estudar segurança internacional, guerra, é ler as desgraças que guerra causa. E isso que você está colocando é só superfície, né? Porque a gente está falando só dos soldados aí que milhares morreriam. E isso traria um impacto na população civil muito maior. Por isso que um dos grandes temores de uma invasão em larga escala da Ucrânia por parte da Rússia, que eu considero esse cenário, né, muito pouco provável, levaria a dezenas de milhares de refugiados, não só dentro da Ucrânia, mas para países do leste europeu, principalmente Polônia. Então, sempre a população civil é aquela que acaba sofrendo mais, e que o retrato disso são os refugiados, mas milhares poderiam sim morrer num caso como esse, porque nós estamos falando da Rússia hoje com um exército extremamente profissional, com capacidade não equiparada ao americano, mas muito superior a de muitos exércitos europeus. Então, sim, um conflito desse traria um sofrimento na população ucraniana e mesmo russa em grande escala. Professor, eu gostaria de entender com o senhor também a sua visão sobre o posicionamento da Ucrânia nessa crise toda, o posicionamento das autoridades ucranianas. Se o senhor acredita que a Ucrânia, de fato, pode ceder para que esse conflito diminua, de que forma que o senhor olha para o centro, né, da discussão, que é a Ucrânia? A gente está falando muito de Rússia, Estados Unidos e a Ucrânia. Como ela está se posicionando nessa história toda e de que forma também que ela precisa impor as suas questões, os seus limites em relação a todas essas autoridades que discutem sobre ela? Esse é um grande problema, porque a Ucrânia ela não tem muita voz nesse jogo. Uhum. É o jogo das grandes potências, como se diz em relações internacionais. E isso não é a primeira, nem segunda, nem terceira vez que ocorre na história, principalmente na história europeia. O grande problema do presidente ucraniano é que, se ele ceder demais, nacionalistas ucranianos se voltarão contra ele e estão preparados, já anunciaram isso, e ele pode ser derrubado. Então, ele está andando numa linha muito tênue, porque ele sofre a pressão dos dois lados, tanto da Rússia quanto do Ocidente, e sofre ainda a pressão desses nacionalistas. O grande problema para ele é que o futuro da Ucrânia está sendo discutido pelas grandes potências, não pela Ucrânia. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Günther Hudzit. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Bom dia a todos.